Você está assistindo Brasil Revelado. Não saia do lugar onde está. Não desgrude os olhos do monitor. Pegue sua pipoca com refrigerante. E sem mais delongas, vamos iniciar o nosso quadro. Abordaremos nesse vídeo a história oculta do Brasil. Se você é brasileiro e já fez aquela pergunta: qual a origem do Brasil? De onde vieram os índios? Quais os povos que visitaram o Brasil? Quais são as civilizações perdidas do Brasil? O que está escrito no manuscrito 512? Quem construiu as pirâmides brasileiras? No canal Brasil Revelado te contamos tudo isso. Aprendemos na escola que o Brasil e que a nossa cultura, nossa língua, nossa arte, nossa história só tem 500 anos. Isso é uma grande mentira. Antes dos portugueses chegarem aqui já tinha cerca de 5 milhões de índios com um idioma nacional que foi o Tupi-Guarani. Antes dos portugueses chegarem aqui havia milhares de tribos indígenas espalhadas pelo Brasil de norte a sul, sudeste, nordeste e centro-oeste. Não dá para falar todos os nomes dessa tribo, mas quero falar a respeito da tribo Tupi-Guarani. Foi a tribo que percorreu o país todo, saindo da Amazônia e foi se expandindo por todo o território nacional. Assista esse vídeo. Num certo momento, depois dos primeiros povoadores, que eram de várias procedências, de várias línguas, vêm os tupis-guaranis. Eles devem ter vindo do oeste ou noroeste da Amazônia, desceram até a depressão do Pantanal e um dia atravessaram o Planalto brasileiro, chegando aos litorais. E a partir do litoral, um braço foi para o norte, outro braço foi para o sul. Os tupis eram muito mais aguerridos, muito mais diversificados na sua cultura. Eles expulsaram os homens do Sambaqui, ou escravizaram, ninguém sabe. E, curiosamente, nessa diáspora fantástica da marcha dos tupis, eles foram até a Amazônia. E foi exatamente esse quadro, deixado pelos tupis, é que os portugueses um dia vieram encontrar. Olha só, povos que existiam no Brasil era muita gente, e todos falavam o mesmo idioma, o Tupi-Guarani. Claro que havia outros dialetos, mas o mais falado era o Tupi-Guarani. Fora pirâmides, civilizações perdidas, cidades perdidas como Eldorado, manuscrito 512, que fala a respeito da cidade de Muribeca, na Bahia, e também a cidade de Petrolândia e outras cidades mais que tem por aí. Assistam esses vídeos que eu vou passar para vocês agora. Claro que farei um documentário mais específico sobre o assunto, mas dê uma olhada só para ficar com água na boca. Muito diferente da realidade do Brasil naquela época, que possuía tribos indígenas que se concentravam aos arredores das costas. O número estimado de índios que aqui viviam era de 5 milhões, conhecidos por duas tribos principais, os tupis e os guaranis, que possuíam costumes muito similares. O estilo de vida dos nossos índios era muito simples, nada comparado às grandes civilizações citadas anteriormente. Viviam basicamente da caça e pesca de animais. Montavam as suas aldeias próximos a rios e terras férteis, porque as mulheres eram responsáveis pela agricultura, viviam em um sistema comunitário onde se abrigavam em cabanas coletivas, feitas basicamente de troncos de árvores e cobertas com folhas de bananeiras e palhas. Cada cidadão sabia do seu papel no grupo, baseavam-se em suas crenças religiosas, respeitavam a palavra dos seus líderes, conhecidos como pajés ou xamã, assim como respeitavam a natureza ao seu redor, usando apenas o necessário. As grandes pirâmides do Brasil. A história que envolve a possível existência de, pelo menos, 3 pirâmides no meio da selva amazônica brasileira é uma das mais estranhas e misteriosas de que se tem notícia. No Brasil, o tema se tornou conhecido publicamente em 1979, quando algumas revistas emissoras de televisão publicaram matérias sobre a descoberta de 3 estruturas de forma piramidal, recobertas pela vegetação, que teriam sido avistadas de alguma distância por um grupo que realizava uma expedição à procura de vestígios de uma antiga civilização existente, numa região próxima à Serra do Gupira, no Alto Rio Negro.
Após uma série de controvérsias, alguns especialistas afirmaram, mesmo sem terem visitado a região, que as fotos apresentadas mostravam apenas formações naturais, morros cobertos pela vegetação, com formatos que lembravam pirâmides. O fato é que o assunto morreu e nunca mais se ouviu qualquer publicação a esse respeito. No entanto, o historiador, antropólogo e arqueólogo brasileiro Aurélio M.G. de Abreu apresentou uma versão bem mais completa para o caso, entendendo que o assunto foi muito mal explicado e ainda pior pesquisado pelas autoridades e cientistas brasileiros. Mas a cidade perdida de Acacor é um dos mistérios mais intrigantes escondidos na floresta amazônica. Você acredita que é possível existir povos escondidos na Amazônia, vivendo em lugares inóspitos e bem longe da civilização moderna? E que existem pirâmides ocultas por vegetação? Na década de 70, um guia chamado Tatum Canara confirmou para vários estudiosos ter feito parte de uma antiga civilização que viveu na misteriosa cidade subterrânea de Acacor. Desde então, as especulações sobre a existência do local habitam o imaginário das pessoas. A primeira vez que a existência de Acacor veio a público foi através do livro A Crônica de Acacor, do jornalista alemão Karl Brugger. Foi durante a sua viagem a Manaus que o jornalista encontrou Tatum Canara por acaso no mercado municipal da cidade e decidiu documentar e contar a sua história para o mundo. No livro, o jornalista relata com riqueza de detalhes as histórias contadas por Nara sobre a sua antiga tribo, os Uga Mongolala. Muitos dos eventos narrados pelo guia coincidiram com eventos mundiais e deu a entender que, mesmo depois de milhares de anos, ainda era possível encontrar vestígios da antiga civilização. Ele acreditava que o seu povo foi escolhido pelos deuses para guardar e registrar em segredo informações sobre eventos espaciais que acontecem no planeta Terra. Além disso, supostamente 4 desses deuses haviam sido mumificados em grandes colunas de pedras e colocados na entrada do templo da cidade perdida. Ainda mais curioso eram os relatos de que essas múmias de pedras eram parecidas com homens comuns, mas possuíam 6 dedos em cada membro. De fato, nunca houveram registros ou imagens que comprovassem a existência da cidade e a lenda permaneceu inofensiva durante muito tempo. A principal busca começou em 1942, quando, acompanhado por apenas 60 aventureiros, o espanhol Francisco de Orellana se embrenhou na selva amazônica para procurar Eldorado. Ele começou sua busca na parte equatoriana da floresta. Foi uma expedição dura. Quando a comida acabou, os exploradores começaram a comer o couro de suas botas e roupas. Os que não morreram de fome tiveram de sobreviver a ataques de índios da região. Mesmo assim, a expedição conseguiu avançar mais de 4.000 quilômetros até a foz do rio Amazonas, no Oceano Atlântico. Orellana viveu para contar a história e ganhou fama como o primeiro europeu a navegar o rio mais extenso do mundo, que ele batizou de um jeito curioso. Quando Orellana foi atacado por índios de cabelos compridos durante sua expedição, pensou que fossem mulheres guerreiras. Por isso, em homenagem a elas, batizou de Amazonas o grande rio recém-descoberto. Mas Orellana não encontrou o que procurava, e durante os 3 séculos seguintes, Eldorado continuou sendo o alvo de buscas vertiginosas na América do Sul. Além de Orellana, dezenas de outros aventureiros percorreram Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Brasil em busca de cidades de ouro. Após séculos e séculos de frustração, pesquisadores conseguiram localizar supostos vestígios da civilização de ouro. Um dos casos mais famosos envolveu Percy Harrison Fawcett, que inspirou parcialmente o livro O Mundo Perdido, de Conan Doyle. O explorador britânico partiu em 1925 para encontrar Eldorado, que nomeou de Cidade Z. Fawcett e sua expedição entraram na selva da Amazônia e nunca mais se ouviu falar deles. Até hoje, exploradores se esforçam para encontrar o grupo de Fawcett, mas sempre voltam de mãos vazias. Em 1856, o geólogo alemão Alexander von Humboldt achou nas proximidades de Bogotá uma estatueta de ouro maciço, representando um cacique dourado, de pé no centro de uma jangada suntuosa que poderia ter sido o Príncipe Dourado.
Outro artefato idêntico foi descoberto por agricultores colombianos na mesma região em 1969. Houve pelo menos 2 tentativas de drenar o lago Guatavita em busca do suposto tesouro. A primeira foi em 1578, quando o mercador espanhol Antônio de Sepúlveda conseguiu a licença do governo espanhol. Escavou um canal e conseguiu baixar o nível do lago em alguns metros, mas encontrou apenas 10 onças de ouro. No início do século XX, uma firma inglesa tentou drenar as águas da Lagoa de Guatavita, local onde os Chibchas faziam seus rituais religiosos. A empresa passou 8 anos construindo um túnel para esvaziá-los a partir do centro, mas quando o leito do lago foi exposto, o fundo tinha metros de lama e limo, que tornavam impossível caminhar sobre ele. No dia seguinte, o sol cozinhou a lama e lhe deu uma consistência de cimento tão dura que não podia ser penetrada. A lama endurecida bloqueou tudo, o túnel foi selado e o lago voltou a se encher até o nível anterior. Para muita gente, o tesouro que arrastou tantos aventureiros à morte continua lá no fundo, escondido pelas águas da Lagoa Sagrada. Para outros, não passa de uma lenda que foi ganhando seus contornos durante os tempos. E você? O que acha sobre o caso? Você acredita que existe um lugar onde exista mais ouro do que seus olhos podem enxergar? Ou realmente seria uma lenda que ganhou contornos gigantes com o tempo? Não se esqueça de deixar suas opiniões nos comentários, dê um like, se inscreva no canal e adicione aos favoritos. E até o próximo Caso Oculto. Antes dos portugueses chegarem aqui, supostamente, teoricamente, há indícios que outras civilizações de outras nações estiveram aqui, como por exemplo os fenícios, sambaquis e etc. Não fomos apenas visitados pelos portugueses. Segundo a nossa história, há vestígios na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, e na Pedra do Engá, na Paraíba, e na Praia de Santa Catarina. Há vestígios de outros povos em nossa terra. Vejam esse vídeo. Na verdade, são 2 vídeos. Você, por acaso, já ouviu falar sobre os fenícios que visitaram o Rio de Janeiro e que construíram monumentos por lá? Tá achando um absurdo o que eu tô falando? Bom, então você claramente não conhece a teoria que diz que a Pedra da Gávea é um túmulo de um antigo rei fenício. Que a famosa Pedra da Gávea seja nada mais, nada menos que o túmulo de um antigo rei fenício. Acontece que essa formação rochosa, que fica 842 metros acima do nível do mar, chamou a atenção de estudiosos do século XIX, quando algumas marcas gigantescas foram vistas nessa pedra e passou-se a especular que se tratava de inscrições. Na época, Dom Pedro I ordenou que pesquisas oficiais fossem feitas pelo Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, com o objetivo de estudar e tentar identificar essas inscrições que foram encontradas ali. De 1839 até 1946, muitas expedições foram feitas envolvendo visitas de exploração à rocha, mas nada até então tinha sido claramente resolvido. Foi em 1956 que uma primeira notícia empolgante chegou ao conhecimento de todos. Uma entrada foi encontrada na pedra, e essa entrada formava um corredor que ia de um lado até o outro da Gávea, e no centro desse corredor existia uma gruta. Os pesquisadores passaram a desconfiar que aquele corredor havia sido feito por mãos humanas, e não graças à sorte ou coincidências geológicas. Alguns anos depois, em 1963, o arqueólogo Bernardo Silva Ramos conseguiu fazer pela primeira vez a tradução das inscrições que haviam sido encontradas na pedra ainda nos tempos de Dom Pedro I. Ele percebeu, depois de estudar cuidadosamente cada marca ali gravada, que a inscrição era formada por letras de uma língua já extinta, o fenício. Assim como no árabe e no hebreu atual, a língua fenícia era lida da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. A inscrição na Pedra da Gávea também estava escrita assim. O professor conseguiu descobrir que a frase significava em português Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Getibal. Meio maluco? Nem tanto. Foi aí que tudo realmente começou a fazer sentido, visto que Tiro foi uma das principais cidades-estados que existiu na Fenícia,
E Badesir realmente era o primogênito do rei Jetibal, e por isso também se tornou seu sucessor. Foi essa tradução que fez os arqueólogos começarem a especular que a Pedra da Gávea realmente poderia ser o túmulo de Badesir, que subiu ao trono de Tiro em 856 a.C. Mas para deixar claro, os arqueólogos não achavam que a Pedra da Gávea inteira era um túmulo, mas sim aquela formação rochosa que existe em cima da montanha. Essa formação, inclusive, tem um formato muito semelhante a de uma esfinge, assim como aquela que existe no Egito. Ela possui o rosto de um homem com olhos e nariz bem nítidos. Esse homem também usa uma espécie de chapéu que para muitos pode ser a representação de uma coroa. E segundo o presidente da Associação Brasileira de Espeleologia e Pesquisas Arqueológicas, Roldão Pires Brandão, em uma entrevista cedida ao jornal O Globo, o amontoado de rochas que existe no topo da Pedra da Gávea é uma esfinge gravada em granito pelos fenícios, a qual tem a face de um homem e corpo de um animal deitado. A cauda deve ter caído por causa da ação do tempo. A rocha, vista de longe, tem a grandeza dos monumentos faraônicos e reproduz, em um dos seus lados, a face severa de um patriarca. Mas esses não eram os únicos indícios de que os fenícios poderiam ter passado por terras tupiniquins. A pedra também possui um estranho recorde de 15 metros de altura e 2 metros de profundidade, que, assustadoramente, forma um quadrado simétrico. Para alguns que acreditam nessa teoria, essa poderia ser até mesmo uma porta de passagem para o interior do túmulo de Badesir. Outra descoberta interessante e que reforça a teoria de que esse povo já teria estado no Brasil muito antes dos portugueses, foi a descoberta feita pelo arqueólogo americano Robert Frank Marks, que após se interessar sobre a teoria, decidiu procurar evidências de que povos pré-colombianos de outras nações estiveram no Brasil. Para isso, ele decidiu avaliar atenciosamente o fundo da Baía de Guanabara. O objetivo do pesquisador era encontrar algum vestígio de navio fenício, mas infelizmente embarcações afundadas não foram encontradas. Mas 3 ânforas fenícias foram. Ânforas, caso você não se lembre, são vasos que serviam para guardar água ou alimento. A explicação histórica que poderia solucionar como esses objetos foram parar ali nunca foi encontrada, mas a teoria da vinda dos fenícios para o Brasil há milhares de anos continua de pé. Ela constitui gravuras em baixo relevo, que são chamadas de itacoatiaras, que na língua tupi-guarani significa pedra riscada, gravada, desenhada. Ela tem aproximadamente 24 metros de comprimento por 2 até 3,80 de altura, onde o significado até hoje não se sabe porque é extremamente primitiva, uma pessoa que viveu aproximadamente entre 2 e 6 mil anos atrás. E todo tipo de vestígio que pudesse ser relacionado a essas inscrições é levado pela água, porque em períodos de cheia a água sofre, a pedra sofre com as constantes cheias que vêm acontecendo ao longo dos anos, então sempre levando todo tipo de vestígio, certo? Agora o processo de como foi feita, como eu disse no museu, poderia ser provavelmente com uma pedra mais dura. Pegava uma pedra. Como você deu o exemplo, uma galera está acompanhando o exemplo na tela. Reproduzimos, gravuras, conseguimos reproduzir, então seria da seguinte forma, com uma pedra mais dura, começava a bater, depois jogava água e areia e começava a esfregar até atingir a profundidade e o polimento que eles queriam. Agora preste atenção numa palestra do Ariano Suassuna a respeito da arte rupestre brasileira. Ele defende com unhas e dentes que antes dos portugueses chegarem aqui já tinha uma cultura, um idioma oficial e um povo, e que essa conversa de 500 anos de Brasil é uma conversa fiada, que para boi dormir, e não passa de uma história mentirosa, distorcida que acaba com o verdadeiro passado brasileiro. Antes disso, vamos assistir um pouco da arte rupestre brasileira, e depois eu coloco para vocês o vídeo aqui do Ariano Suassuna.
sou um devedor dessa cultura popular. As peças de teatro que eu escrevi, o meu próprio romance, todo, em sua imensa maioria, são baseadas nessas histórias populares, que para mim tem uma força muito grande, que as nossas invenções meramente individuais não alcançam. Olha, eu mostro sempre esse cartaz, estão entendendo? Foi de uma exposição que se fez no Museu de Arte de São Paulo, e que diz assim: arte no Brasil, uma história de 5 séculos. Eu mostro esse cartaz em todo canto, porque isso é um sintoma de uma coisa muito ruim que acontece com a sociedade brasileira. Vocês vejam uma coisa, aqui por trás dessa simples frase, tem um preconceito enorme. Arte no Brasil, uma história de 5 séculos. Isso significa que a arte no Brasil só começa quando os portugueses chegam. Quer dizer, todo o passado rupestre, por exemplo, do Brasil está ignorado por isso aqui. E, no entanto, essa arte rupestre existe. Está aqui uma... Isso é um baixo relevo em pedra, de uma pedra enorme que tem no sertão da Paraíba, na região da Caatinga, na Paraíba, Agreste, que seja a Pedra do Ingá. Vejam que beleza, é um baixo relevo, não sei se está dando para ver, parece a menorá, o candelabro judeu, não é? Que coisa bonita, medonha. Inclusive tem uma estrela de 6 pontas aqui. Não estou dizendo com isso que é judaica, não. Isso foi feito pelos antepassados dos nossos índios, mas veja que coisa curiosa, parece a menorá e tem uma estrela, como a estrela de Davi, de 6 pontas aqui. Olha que beleza de desenho. Isso é um desenho rupestre da Serra da Capivara, no Piauí. As pessoas que não têm um conhecimento mais diário com a arte, às vezes pensam que isso é um veado mal desenhado. Não é não. Isso é altamente bem desenhado. Eu gosto muito de uma história que aconteceu com Matisse, o grande pintor francês, foi do nosso século, né? Matisse, uma vez, fez uma exposição, e quando ele chegou lá, ele era muito engraçado assim. Quando ele chegou, estava um homem rindo diante de um quadro que representava uma mulher que ele tinha pintado, e o homem às gargalhadas. Aí ele disse: por que é que o senhor está rindo? Ele disse: porque essa mulher está com a barriga verde. Ele disse: meu senhor, isso não é uma mulher não, isso é um quadro. Não é verdade? Isso é uma coisa lógica, hein? Está entendendo? Uma coisa é a mulher do Rialto, outra coisa é a mulher de quadro. Goethe dizia uma frase que eu acho genial. Ele dizia: um pintor que pintasse um cachorro igual aos cachorros que existem, não teria feito um quadro não, teria conseguido somente um cachorro a mais. Eu trouxe para mostrar a vocês também essa fotografia que representa uma cena do teatro indígena, né? E eu fiz muita questão de trazer porque, se vocês abrem qualquer manual de teatro brasileiro, qualquer manual brasileiro de teatro, vocês vão encontrar 2 afirmações. A primeira, de ordem geral, que o teatro nasceu na Grécia. E a segunda, que o teatro brasileiro nasceu quando os jesuítas aqui chegaram com o teatro de Anchieta, etc, etc. A mim me parece uma coisa absolutamente clara, que o que nasceu na Grécia foi o teatro grego. Não é? Porque o teatro japonês não nasceu na Grécia. O teatro chinês não nasceu na Grécia. Não é? Então... Pois é uma coisa tão clara, não é? E o teatro brasileiro não nasceu quando os jesuítas chegaram, não. Os jesuítas trouxeram uma contribuição importantíssima. Mas já existia esse teatro aqui, do mesmo jeito que já existia essa pintura maravilhosa, existia esse teatro extraordinário, que por acaso é um teatro como o teatro grego, um teatro de máscaras, não é? Um teatro mítico, são divindades que estão aqui presentes, como no teatro grego primordial. E esse teatro tem que ser levado em conta. E foi da fusão do espetáculo indígena com o espetáculo negro e o espetáculo ibérico que surgiu esse extraordinário teatro popular brasileiro, que vejam que beleza. Olhem que coisa. Reparem que beleza, hein?
Então isso aqui tem uma presença ibérica, negra e indígena. Eu falei da importância das outras etnias, eu sempre tive muita admiração pela cultura japonesa. E eu sempre dizia que o filme de Kurosawa, por exemplo, o filme de samurai, o teatro nacional e popular do Japão exerceu uma influência fundamental. O Noh e o Kabuki, é dali que vem aquelas roupas, aquelas atitudes, aquele modo de representar. E eu achava que para nós brasileiros, claro que eu não queria que nós imitássemos Kurosawa, eu queria que nós fizéssemos em relação ao Brasil o que ele fez em relação à cultura japonesa. Então eu achava que o que para ele foi o Noh e o Kabuki, para a gente é isso aqui. Então... Muito bem. Então, eu prometi que terminava logo, mas estou demorando, mas vou acabar. Aqui é uma gravura feita pelo grande mestre da gravura nordestina, um homem do povo, que é poeta e é gravador. Chama-se J. Borges. E isso é A Chegada da Prostituta no Céu. Ele fez um folheto com esse título, com esse assunto, e aqui está, a prostituta está chegando ali, e o diabo e o marido da prostituta estão querendo puxar ela para o inferno. E ele ainda quer dar uma facada nela. E São Pedro está ali acudindo e puxando ela para o céu. Não é? Não precisa dizer, estamos todos lá de São Pedro. Não é? Salva. Bom, e aí, da mesma maneira que eu procuro no teatro, baseado no folheto, o meu querido amigo Gilvan Samico, que eu considero o maior gravador do Brasil, ele parte das capas dos folhetos. Do mesmo jeito que eu parto da poesia narrativa dos folhetos para fazer meu teatro, ele parte. Essa gravura chama-se O Fazedor da Noite. O Fazedor da Noite está aqui, ele está espalhando a noite para cá. Né? Aqui tem um homem, um pássaro oferecendo a maçã, acho que é o pecado, qualquer coisa. Aqui tem um anjo em cima do leão e o anjo refletido para o lado de cá. Essa gravura é lindíssima, dá para vocês terem uma ideia. E, finalmente, a última, eu trouxe uma fotografia de uma casa popular africana, que é muito bonita, e uma casa popular brasileira, que é muito bonita. Essa aqui são fotografias de outra querida amiga minha, que é uma grande fotógrafa também, Ana Mariane, e que ela... Vejam que beleza vocês vejam, o preconceito contra a cultura popular é tão grande que quando ela publicou um livro sobre essas casas populares, um crítico brasileiro disse que os mestres de obra do Nordeste provavelmente tinham que ter conhecido Volpe e Mondrian. Vocês imaginem o mestre de obra nosso conhecer Volpe e Mondrian. Aí eu, por brincadeira, disse a ele, olha, você aqui, você pode até assistir, mas você não vai perguntar isso ao noivo, porque ele pensa que você está dizendo alguma pornografia, você é capaz de morrer, não é? Você recebeu alguma influência de Mondrian, como o quê? Não entende o que é? Né?